Proposta de redação? Isso, proposta de redação. Exatamente. Vem com o Enem Me Viu que eu te mostro o caminho. Fala galera, eu sou o professor Edson Dene, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre proposta de redação. É direto, é mão na massa mesmo, então você precisa saber interpretar, compreender, entender o que está sendo proposto, o que o Enem exige de você, certo? E para isso eu trouxe alguns exemplos, a divisão de palavras centrais e palavras periféricas. Então, quando você lê a proposta de redação, você precisa saber diferenciar quais são as palavras centrais e quais são as palavras periféricas. Partindo de um exemplo do Enem de 2015, da proposta de 2015, nós temos a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, fazendo a divisão aqui, dando esse primeiro passo para entender um pouco mais a proposta de redação, eu já separo as palavras centrais. Violência contra a mulher. O que seria violência contra a mulher, professor? Essa palavra central, ou as palavras centrais. Você tem o assunto. Só que nós sabemos e a nossa preocupação é com o tema. Então isso precisa ser delimitado. E aí nós temos as palavras periféricas. A persistência e sociedade brasileira. Entenda, resumindo. Professor, eu vou falar sobre a violência contra a mulher? Não. Você vai falar sobre a persistência da violência contra a mulher, que é o nosso foco, as palavras centrais, onde, vou delimitar para você, na sociedade brasileira. Então não é em qualquer lugar, não é qualquer informação sobre a violência contra a mulher. É a persistência. Então esse aqui seria o tema, a delimitação do assunto, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E a contribuição das palavras centrais e palavras periféricas. Ainda falando sobre a interpretação do tema, para você entender um pouco mais a utilidade dessas palavras centrais e periféricas, que elas podem contribuir demais para o seu foco, eu trouxe aqui a ideia do direcionamento do discurso. O que seria isso, professor? Direcionamento do discurso. Essas palavras elas contribuem para te dar um foco. Então você já pode ir pensando, escrevendo no seu rascunho, o famoso brainstorm, ou seja, tempestade de ideias. Por quê? Porque a persistência você já sabe que é uma afirmação. Então o Enem te passa isso na proposta, você precisa falar disso. Né? Ele não está colocando em dúvida, ele traz como uma afirmação. A violência contra a mulher, você já sabe, é o foco, está dentro da ideia central das palavras centrais. E na sociedade brasileira, a delimitação. Onde? Então aqui você já tem um caminho a percorrer. Você tem que usar essa afirmação, ou seja, ela existe. Foco, violência contra a mulher. E onde? Delimitação. Então você já sabe exatamente o que você precisa falar durante a sua redação. Então o Enem ele já propõe esse norte para você. Não tem porquê, a partir daqui, você ficar perdido. Entendendo um pouco mais, compreendendo, interpretando um pouco mais o tema, eu trouxe para você o quê? A ideia de criar sinônimos para o tema. Então aqui você vai trazer palavras que são sinônimas às principais palavras que constituem o tema. Então a persistência, nós temos o exemplo de permanência. E na sociedade nós temos o exemplo de população. Então você pode substituir a palavra persistência e a palavra sociedade pelas palavras permanência e população. Isso é muito importante para você porque você evita repetições. Até porque, se você ficar repetindo muito as palavras no seu texto, você pode perder pontos, principalmente na precisão vocabular. Esse assunto é tão importante que eu decidi trazer mais um exemplo para vocês. Então, em 2018, o Enem ele traz o seguinte tema: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Fazendo exatamente o que eu já te ensinei, diversificando as palavras centrais das palavras periféricas, nós temos qual relação? Manipulação do comportamento do usuário seria o quê?
as palavras centrais, seriam as palavras centrais, e controle de dados na internet, as palavras periféricas. Então entenda, você precisa fazer essa divisão sempre que você estiver interpretando a proposta da redação para ter um foco na sua escrita e para você não sair perdido. Ah, eu vou falar sobre o quê? Você já sabe, você vai falar sobre manipulação. Mas manipulação do quê, professor? Do comportamento do usuário, a ideia central. Mas essa manipulação é feita por quem? Controle de dados. Onde, professor? Na internet. Então você já tem um direcionamento do que fazer. E agora eu vou te mostrar qual a influência dessas ideias no seu discurso. Então, novamente, aqui nós temos a palavra manipulação, é um conceito, uma ação. Então, existe, eu preciso saber o que é essa manipulação, mas, mesmo você tentando entender, até você entender, você já sabe que, pelo menos, se refere a uma ação. Alguém está manipulando algo. Do comportamento do usuário é a delimitação daquilo que está sendo manipulado. Pelo controle de dados, esse é o agente passivo. Então alguém está manuseando esse controle de dados. É como se fosse a ferramenta. Então é um agente passivo. Onde, professor? Na internet. Então elas direcionam essas palavras, tanto as periféricas quanto as centrais, elas direcionam o seu discurso. Agora, falando em sinônimos, como lá no exemplo anterior, você precisa diversificar as suas palavras e você vai diversificar como? Manipulação, persuasão. Você precisa interpretar o contexto para saber exatamente o que você pode trazer ou não. Controle de dados, domínio. Na internet, na rede. Então isso aqui é a diversificação, é você trazer sinônimos e mostrar para o avaliador, para a banca, que você tem um repertório vocabular muito bom. Continuando, eita, já tá na dica do Ney, eu nem percebi, e ele nem falou comigo. And the Oscar goes to... Ah, mas é assim mesmo. Quando a aula passa rápida, dinâmica, funciona desse jeito. Então, vamos às dicas. Leia a proposta de redação antes dos textos motivadores. Eu sei que eu já falei isso numa outra aula, mas você precisa prestar atenção e seguir essas dicas. Principalmente essa. Leia a proposta de redação e, posteriormente, vá até os textos motivadores. Por quê? Porque você já vai direcionado. Você já vai entendendo o que será pedido e você vai relacionar as palavras em comum da proposta com os textos motivadores. A segunda dica. Faça alguns links mentais sobre a proposta e os textos. Como assim, professor? Relacione o foco do seu tema, da proposta, com os textos motivadores e também as palavras periféricas com os textos motivadores. Os textos servem para quê? Para te dar um norte, para aumentar o seu vocabulário, para te tirar da ideia zero. Então você precisa aproveitar a leitura dos textos motivadores, dos textos de apoio, já sabendo o que está sendo pedido a você. E a terceira e última dica, enumere as ideias comuns entre os textos. Então agora o seu foco é pegar esses textos de apoio, esses textos motivadores, e ver o que há de comum, quais são as ideias centrais e se elas se relacionam, porque com certeza elas vão se relacionar, senão esses textos não estariam ali como base para você. Então o seu trabalho, a sua tarefa é encontrar o que há de comum nesses textos, porque vai abrir horizontes para você na hora de escrever a sua redação. É isso aí, galera. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre o que é a proposta de redação, como utilizá-la, as palavras periféricas, as palavras centrais, diversificá-las com a utilização de sinônimos. E para a sequência dessas aulas, eu falarei sobre fuga ao tema. E é claro, para você não ficar fora dessa e não perder, clica aqui no sininho para ser notificado. Então, deixe o seu like aqui no vídeo, siga nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e não esqueça, quem não é visto não é lembrado. Fui!
Continuando. Eita! Não, ficou muito forçado. Péssimo ator. Continuando. Nossa! Dica do NEM. Péssimo ator. Continuando. Eita! Dica do NEM. Ele nem veio falar comigo, eu nem esperava. Péssimo ator. Continuando. Eita! Já tá na dica do NEM e eu nem percebi. Péssimo ator. 1, 2, eu tenho que ser pego de surpresa, entendeu? Ficou super natural. Ficou.